Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clara Perim, sou estudante de medicina do segundo período e hoje estamos iniciando mais um episódio do Medicina Sem Bula. Nesse episódio, a gente conta com a doutora Bruna Brito e vamos falar sobre saúde da mulher. Doutora Bruna, eu gostaria de saber mais um pouco sobre a sua trajetória para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Olá, Ana. Olá, meninas. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu sou muito feliz de participar do Medicina Sem Bula. Eu vou contar um pouquinho da minha vida. Eu fiz medicina na Universidade Federal de Goiás, de 2009 até 2014. Fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia, também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. E fiz o R4, que é uma subespecialidade em ultrassonografia, voltada para a saúde materna e infantil, no Hospital Materno Infantil do Estado de Goiás. Doutora Bruna, o que te trouxe para a medicina? O que te incentivou lá atrás? Gente, sempre quis ser médica, desde pequenininha, desde criancinha. E detalhe, sempre quis ser ginecologista e obstetra. E eu sempre queria ser, não importa, eu queria ser. Quando eu entrei na faculdade, alguns professores falavam assim, o que você quer ser? E eu falava assim, eu quero ser ginecologista e obstetra. Aí eles falavam assim, não, você vai mudar de ideia, você vai passar por muita coisa. Mudei um pouco. No meio da faculdade eu queria anestésio, aí depois eu passei para cirurgia geral. Mas no final eu falei assim, gente, não tem jeito. Eu quero ser ginecologista e obstetra. Mas teve um episódio em específico na minha vida que me fez lembrar disso. Eu estava no ônibus com a minha mãe. Minha mãe falou assim, minha filha, o que você quer ser da sua vida? Eu falei assim, mãe, eu quero ser cantora e atriz. Aí ela olhou para mim. Aí ela fez um cheque. Falei assim, não, minha filha, escolhe outra coisa. Não vai dar para ser isso, não. Escolhe outra coisa. Aí eu fui para medicina. Que lindo! Entrando agora no tema, a gente sabe que a prevenção é a base da saúde feminina. E quando a gente fala de prevenção, a gente pensa que a mulher ela passa por diversas fases na vida dela, os hormônios têm bastante alteração, e é muito importante ficar de olho, né, nas doenças que são suscetíveis a aparecer. Pensando nisso, quais são os principais exames preventivos em cada fase da vida da mulher e quais são as atualizações para 2025? Ok, boa pergunta. Então, assim, falando de exame preventivo, nós temos dois principais, que pega a mulher adulta e adulta jovem, que é o exame de rastreamento para câncer de colo, que é o colpocitologia oncoparasitária, também chamada de preventivo, também chamada de Papa Nicolau, que tem uma atualização fresquinha agora, de agosto, que não vai ser somente o preventivo. Não é que o preventivo vai acabar, vai ainda existir, não. Vai ser outra tecnologia associada, que é a pesquisa do DNA HPV. Então, vai ser o preventivo e a pesquisa do DNA HPV. Agora, um outro exame muito importante também é a mamografia, que inicia nos 40 anos de vida da mulher, ou seja, já pega a mulher mais de 40 anos para cima. Só que não são só esses exames, a gente tem outros. Por exemplo, a colonoscopia, para a prevenção de câncer cólon retal, a partir dos 45 anos de idade. A densitometria óssea, para a prevenção de osteoporose, quando a paciente entra na menopausa. E tem alguns exames que nós fazemos anualmente, que são exames de check-up laboratorial, que desde adolescente a gente já começa a pedir, que são os básicos, hemograma, glicemia, perfil lipídico, tireoide, que também não deixa de ser um exame de prevenção laboratorial. E uma outra pergunta também. A gente sabe que ainda existe aquele tabu de levar a criança ou adolescente na ginecologista, muitas vezes pelas mães, né, por aqueles pais mais rígidos. E pensando nisso, você como médico, você recomendaria qual frequência de um adolescente estar indo no ginecologista? Qual é a importância disso? A consulta do ginecologista é uma consulta diferenciada. A gente não vai avaliar somente a menstruação, a primeira menstruação da vida da adolescente, não. Nós vamos avaliar notas, laços de relação, de amizade, hora de tela. Você sabia que tem que ser, o ideal é menos de 2 horas de tela? O que a gente pega de adolescente com mais de 6, 8 horas assistindo tela, quer seja Roblox, jogando vídeo, YouTube, e a gente sabe que isso traz malefício não só cognitivo e intelectual,
é um estímulo a mais, né? Então, a gente vai avaliar sono, atividades extracurriculares, alimentação. Então, assim, a consulta do adolescente não é só para escolher um método contraceptivo, não é só para falar de cólica na primeira menstruação, nada disso. É uma consulta muito mais ampla, que a gente vai ter o prazer da mãe acompanhar. Então, no primeiro momento, a consulta do adolescente, Ana, é feita com a mãe. Num segundo momento, a mãe sai e fica só o adolescente. É importantíssimo e não só na primeira menstruação, não. Pode trazer antes também. Perfeito, doutora. Aproveitando o gancho, queria falar um pouquinho sobre contracepção. A gente sabe que tem bastante avanços nessa área para trazer um método mais seguro. Eu queria saber quais são os métodos atuais mais seguros que a gente está tendo no mercado e como que a mulher ela escolhe o melhor para si. Ótima pergunta. Gente, o uso de método contraceptivo, ele tem que ser baseado não em vozes da minha cabeça, não porque a vizinha usou e foi bom para ela. Tem uma coisa que chama critérios de elegibilidade da OMS, ou seja, lá expõe os métodos contraceptivos que podem ou não se adaptar ao perfil da paciente. Se essa paciente, por exemplo, tem alguma comorbidade, se essa paciente não tem nenhuma comorbidade, se essa paciente tem alguma patologia, se essa paciente não tem nenhuma patologia. Então, o que a gente tem? A gente tem que método contraceptivo é a adaptação. Nós temos os queridinhos, não só do Brasil, a gente fala do mundo, que são os contraceptivos de longa duração. 2 principais, o Implanon, que é o que dura 3 anos, que é um chip hormonal, é um bastãozinho que libera etonogestrel, e o Mirena, que é um DIU, ou o Cailina, que também é um DIU, que é também hormonal. Mirena dura 8 anos para contracepção, Cailina dura 5 anos. Eles têm levonorgestrel. Mas se for uma paciente que é mais clean, que não gosta de hormônio, que quer uma vida mais saudável, isenta de qualquer risco, a gente tem o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata. Então, é tudo adaptação e conversa. O que a gente tem menos usados? Contraceptivos orais combinados com estrogênio, pela chance maior de efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Náusea, vômito, risco um pouco mais aumentado de trombose. Então, esses combinados a gente tem deixado. Mas tem, por exemplo, contraceptivo só de progesterona, que é o isolado, que é o primo do DIU, o primo do implante, só que como comprimido. E eu gosto muito de falar de um que quase ninguém não lembra, que é o anel vaginal, que é o Nuvarim. Ele é combinado, mas a absorção dele é vaginal, pela mucosa vaginal, então acaba que não faz mecanismo de primeira passagem. Então, não tem tantos efeitos colaterais dos anticoncepcionais. Nossa, muito interessante, isso eu não conhecia. Tem que basear, gente, pelo critério de elegibilidade da OMS. Aí ele vai separar assim: 1, 2, 3 e 4. 4 não indica. 3, avaliar o risco-benefício. 1 e 2, liberado. E é tudo conversa. Põe um método, não adaptou em 6 meses, troca o método, alinha com a conversa. Aí o principal, meninas, contraceptivo previne gestação. Tem que usar preservativo. Porque o preservativo ele é associado, ele aumenta mais as nossas chances de não engravidar e previne contra doenças ou ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. É muito importante, a galera às vezes esquece. Esquece mesmo. E puxando outro tema aqui, a respeito de maternidade. A gente sabe que o planejamento de maternidade é muito importante na vida da mãe que está querendo, né, ter um filho. E quando a gente fala disso, a gente sabe que é um direito, que é algo que vai ajudar na saúde do bebê, na saúde emocional da mãe. É muito importante ter acesso às informações, ter um suporte adequado. Pensando nisso, como que os consultórios e o SUS pode influenciar e ajudar essas mulheres a ter esse planejamento de forma consciente? A mulher, ela tem que se preparar para a maternidade, não é quando ela decide, fala assim, quero engravidar. Isso é de antes. De antes, desde a adolescência, ela já tem que começar a se preparar. Então, o que o SUS ele fornece? Quando a gente fala em pensar em gravidez, nós pensamos automaticamente
no ácido fólico, no metilfolato. O metilfolato, ele é o quê? Ele é uma molécula de vitamina que impede em 100% dos casos, 100% dos casos, uma doença que chama espinha bífida. Então, ela é 100% evitável. Olha que maravilha. Como que você faz? 3 meses antes, então, de iniciar a tentativa da contracepção, você vai lá, quer seja no PSF, quer seja no seu ginecologista, quer seja no clínico geral, no médico de saúde da família, e fala assim, doutor, eu quero programar a minha gestação. O doutor vai passar lá para você o metilfolato. Qual que é a dose que a gente recomenda? 400 microgramas por dia. O SUS não tem essa dose de metilfolato, ele distribui o ácido fólico de 5 miligramas. Ótimo, tá tudo certo. Então, 90 dias antes de iniciar ácido fólico. E uma coisa importante também, gente, mas o preparo é de antes. Então, os 4 pilares funcionam. Quais são os 4 pilares para uma vida saudável, para uma gestação saudável? Primeiro pilar, alimentação saudável. Segundo pilar, beber água. Importante beber água, viu, gente? Muito importante, funciona o intestino, grávida tem o intestino preso por conta da ação da progesterona, então já começa a beber água antes. Terceiro pilar, atividade física. Grávida, se não tiver nenhuma contraindicação, pode e deve fazer atividade física, qualquer atividade física. Se ela corre, ela pode manter a corrida, se ela malha, ela pode manter a musculação, se não tiver nenhuma contraindicação, atividade física. E o quarto pilar, que é muito importante, sono, dormir bem. Certo? As pessoas esquecem do sono. Esquecem. Da água também. E da água também. Gente, bebe água a propósito. E falando assim de um outro marco muito importante na vida da mulher, o climatério. A gente sabe que é uma fase assim que toda mulher tem pavor, porque já começa a ter aquelas mudanças hormonais, já interfere no físico, no emocional da mulher, e aí ela não sabe o que ela faz, como que é. Pensando nisso, quais são assim, como que a mulher consegue perceber isso antes de ter essa irregularidade no ciclo menstrual? É possível perceber isso antes? Vamos conversar. Eu costumo brincar, gente. O que eu vou falar é uma brincadeira que eu faço com as minhas pacientes. Mas eu brinco, eu falo assim, eu tenho certeza que Deus é uma mulher. Por quê? Porque para lascar com a vida de outra mulher, é só sendo uma mulher. Porque primeiro é a cólica, aí depois é a gravidez, aí depois é o puerpério, aí depois é a menopausa. Aí fica difícil. Quando você pensa que você vai melhorar uma coisa, vem uma coisa totalmente diferente. Fora as doenças que as mulheres são. Fora o plus, que são as doenças. Então, assim, né, que na trajetória da vida vai aparecer uma pressão alta, uma diabetes, um colesterol, e vai aumentando as doenças. Mas, então, uma das principais alterações que a gente vê, que inicia, é realmente o ciclo. O ciclo menstrual da mulher ou começa a ter uma hemorragia, ou começa a diminuir, ou começa a falhar. Mas tem outros comemorativos também. Ela percebe que ela está mais irritada. Ela percebe que o padrão de sono mudou, ela começa a ter insônia. Ela percebe, antes da relação sexual fluir, ela começa a perceber um pouco de ressecamento vaginal. Ela começa a perceber umas ondas de calor esquisitas de vez em quando que não tinha. Então, assim, cada paciente, ela é individual. Ela vai sentir a intensidade dos sintomas de uma forma diferente, mas costumam ser esses comemorativos. Mas o estalo nosso é realmente o ciclo, não que não esteja acontecendo antes as coisas. Por exemplo, tem pacientes que apresentam exames normais, laboratoriais, mas já têm os sintomas, entendeu? São sintomas diferentes do ciclo. Dependendo de cada mulher. É individual. Então, assim, outra pergunta que eu queria saber, quais são os hormônios que são alterados nessa fase? Olha, importantíssima essa pergunta. Então, assim, os 2 primeiros hormônios que são alterados é o estrogênio e a progesterona. Não sei se você vai lembrar daquele gráficozinho maravilhoso do nosso ensino médio, que está lá o estrogênio e a progesterona e de repente sobe, aí está lá o FSH e o LH, aquele gráfico. Os 2 primeiros, estrogênio e progesterona. Tanto o estrogênio quanto a progesterona, eles caem. O que é o estrogênio na mulher?
estrogênio na mulher é o que dá vida, é o que dá cor, é o que dá aquela voluptuosidade, entendeu? Ai, começa a dar ressecamento vaginal, começa a aparecer os calorões, que a gente chama de fogachos. E a progesterona na mulher? A progesterona é aquela que ajuda a descansar, que ajuda a dormir bem, aí começa a ter insônia. Em contrapartida, por que o estrogênio e a progesterona caem? Porque eles são produzidos no ovário. Então, a gente tem uma falência ovariana ao longo do tempo. Só que, em contrapartida, o FSH e o LH, que são outros 2 hormônios, o FSH é o hormônio folículo estimulante, o ILH é o hormônio luteinizante. Eles sobem. Porque o FSH e o LH não são lá de baixo, são daqui de cima. Entendeu? É da hipófise. Exatamente, da adenipófise. Então, assim, o que acontece? Eles sobem. Tanto que a gente pega 2 FSHs e LHs acima de 30, 35, acompanhando, a gente fala assim, opa, peraí, tem uma alteração aqui hormonal. Você falou do ressecamento vaginal. Existe alguma coisa que dá para prevenir esse ressecamento? Ou dá para tratar esses sintomas? Prevenir, não. Tratar, sim. Terapia de reposição hormonal. Trata o ressecamento vaginal e tem o uso de algumas alternativas. Por exemplo, utilização de lubrificantes. Mas, gente, nada daqueles lubrificantes que esquenta, esfria, aquilo que tem glitter, que tem gosto de maçã, chocolate, menta, nada daquilo. Aquilo muda a pH vaginal, aí favorece a infecção fúngica, favorece candidíase, favorece gardnerella. Quais são os lubrificantes que podem? Ou lubrificante à base de água, ou lubrificante à base de silicone. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? O lubrificante à base de silicone, ele tem uma consistência maior. Então, permite você ter relação sexual, por exemplo, no meio da água, numa banheira, num chuveiro. Ou à base de água, ele é mais fluido, então talvez você não consiga ter essa relação nesses ambientes. Nada de transar na cachoeira, gente, pelo amor de Deus. SOS. E a reposição hormonal? Todo mundo tem esse tabu. É para todas as mulheres ou tem casos específicos? É para a grande maioria das mulheres. Tem alguns casos de contraindicação. Por exemplo, câncer de mama, todo mundo sabe. Determinados tipos de câncer de endométrio, câncer de ovário. Se a paciente tiver, por exemplo, algumas doenças descompensadas, doenças hepáticas graves, doenças autoimunes graves, aí a gente vai tateando, né? Então, não é para todo mundo, mas é para a grande maioria das pacientes. Então, não precisa ter medo, né? Não, até porque a gente tem vias mais seguras. E o que a gente tem que avaliar é o benefício da terapia de reposição hormonal. Por isso que tem até um aplicativo super legal. Esse aplicativo é um aplicativo cardiológico que ele calcula a vantagem de você usar terapia de reposição hormonal pelos próximos 10 anos. Se essa desvantagem for maior que 10%, a gente suspende, a gente não indica. Então, tem um aplicativo que você joga na internet. Incrível, a tecnologia realmente está lá na frente, né? Sim, sim. Terapia de reposição hormonal é segura. Mas, assim, ela tem que ser feita baseada na história da paciente, nos antecedentes, na escolha da paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que falam, eu não quero usar e pronto, acabou. Dá para você passar por esse período como as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, como os incas, os maias e os astecas passaram? Dá. Vai perder em qualidade de vida? Vai perder em qualidade de vida, mas dá para passar. É uma escolha da paciente. Você vai falar as vantagens e desvantagens. Vantagens, proteção cardiovascular, risco de osteoporose, você vai explicar para a paciente, mas a decisão é uma decisão compartilhada. O médico, ele não é mais aquele ser soberano, não é mais assim. Agora ele abre espaço para um diálogo com a paciente. E a maioria entende e quer. Quem não quer qualidade de vida hoje em dia, né? E é acesso à informação, né? O médico, ele tem um diálogo e aí o paciente decide se ele quer o tratamento. Sim ou não. Uma outra pergunta agora, diferente, sobre endometriose. Adoro endometriose, falar de Fala endometriose. um pouquinho sobre endometriose e depois conta pra gente como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, como que pode acelerar o diagnóstico, como que funciona? O leque da doença endometriose é um leque muito grande. Então, a gente tem desde pacientes assintomáticas, como pacientes que perdem qualidade de vida, são muito sintomáticas, certo?
Então, assim, como que a gente faz a primeira coisa? O diagnóstico da endometriose. Antes, a menininha chegava lá e falava assim, nossa, doutora, eu tenho muita cólica. Ô, doutora, eu tô com cólica demais. Aí a gente, né, falava assim, não, a cólica é normal. A cólica, a mulher nasceu para sofrer mesmo, é isso aí. É ou não é? Vou te passar um remedinho aqui para cólica, vou te passar um anticoncepcional, tá tudo certo. Mas a gente começou a descobrir que a endometriose começava lá atrás e ela ia incapacitando a vida dessas pacientes. Então, assim, primeira coisa, gente, diagnóstico de endometriose. Como que a gente faz o diagnóstico de endometriose? Tem 2 principais exames e eles são iguais. Se você pegar a sensibilidade e especificidade, é claro que um deles é observador dependente. Qual que é esse primeiro? Ultrassom para pesquisa de endometriose com preparo intestinal. Então, ele vai depender muito do observador. Mas a gente tem também a ressonância nuclear magnética de pelve com contraste e com preparo intestinal. A gente tem que lembrar que a endometriose ela é conhecida como a doença dos 5 Ds. Qual que é o primeiro D? Dor tipo cólica, que a gente chama de dismenorreia. Segundo D, dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Terceiro D, dor para defecar. Quarto D, dor para urinar. Pode até ter sangramento nas fezes, sangramento no xixi. E o quinto e último D é dificuldade para engravidar, que a gente chama de infertilidade, né? Então, assim, é conhecida como doença dos 5 Ds. Então, diagnóstico, ressonância magnética ou ultrassom com preparo intestinal. A paciente com endometriose, ela se beneficia demais com a dieta mais mediterrânea. O que é uma dieta mediterrânea? Folhas verdes, peixinho, tomatinho, mas não significa que ela tem que ficar restrita, porque acaba que tem alguns alimentos que aumentam a chance de potencializar a dor. Por exemplo, ultraprocessados, farinháceos, açúcar, chocolate. Tudo que você olha na mesa, Ana, e fala assim, gostoso. Uma pizza, não pode, não pode. Você olhou e falou assim, qual que é o critério? Não pode. Podia ter gosto de alface, o alface ter gosto de pizza. Ia ser mais fácil. Era melhor. Ia ser mais fácil. E uma coisa que eu costumo falar para as minhas pacientes, eu tenho pacientes no consultório, Ana, que têm endometriose, mas elas cuidam da dieta e da atividade física super bem, são assintomáticas. Nossa. E eu tenho pacientes no consultório que já passou por cirurgia, já tirou útero-ovário, intestino, já tirou 20 centímetros de intestino, achou endometriose no apêndice, achou endometriose no diafragma e tem dor. Então, assim, o leque é muito grande, a queixa clínica é muito grande. Por isso que eu falo, não menosprezem aquela adolescente que chegou no seu consultório e quando menstrua tem que ir para o hospital, quando menstrua tem náusea e vômito, que quando menstrua tem sensação de desmaio. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Que perde escola, a mulher que perde trabalho. Agora, para você ter uma noção, a cantora Anitta, né, que é uma cantora famosa, o diagnóstico dela foi com mais de 30 anos. Agora, ela tem acesso a bens e serviços que a maior parte da população, quer seja no SUS ou quer seja em convênio, não tem. Hoje a gente tem feito mais o diagnóstico de endometriose, graças a Deus. Mas antigamente era bem difícil, né? Muito difícil. Eu tenho no meu consultório pacientes com 16, com 17, com 18 anos, endometriose. E bem, viu? Tratadinhas, bonitinhas, ó, chuchuzinho. É desse jeito. Cada paciente tem sua individualidade, né? E importante uma coisa, paciente com endometriose, ela não tem opção de fazer ou não exercício físico. É uma obrigação. Agora eu tô lembrando da minha consulta com você. Você falou a mesma coisa para mim. Alimentação e atividade física. Entrando nessa linha de raciocínio. E a síndrome do ovário policístico? Muito frequente no consultório de ginecologia. Todo dia uns 2 casos, mais ou menos. A gente tem que separar 2 coisas da síndrome do ovário policístico. Tem que separar a paciente que só tem um achado ultrassonográfico de ovários policísticos que não tem a síndrome. Para ter a síndrome do ovário policístico tem que ter outros critérios. Quais são os outros critérios?
anovulação ou hipovulação, ou seja, aquela paciente que passa 1, 2, 3, 6 meses, 6 meses, 1 ano, sem menstruar. Sinais de hiperandrogenismo, que é o quê? Muito pelo nas costas, acne, barbinha, bigodinho. Cara de lua, que faz assim, piscou, ganhou peso. Nossa, mas eu quase não piscou, ganhou emagrecer, peso. Para emagrecer é terrível. Então, assim, a gente tem que separar essas duas pacientes. A paciente que tem a síndrome do ovário policístico, ela é uma paciente que ela requer cuidados especiais, tanto a nível de cosmetologia, por exemplo, por ela ter pelos demais, ela tem que ou fazer um laser, tomar espironolactona, entendeu? Se ela quer engravidar, provavelmente pode ser que precise estimular. Então, depende do que a paciente quer. Mas a gente tem que tirar da cabeça que o anticoncepcional, ele trata o ovário policístico. O ovário policístico é uma síndrome metabólica. O anticoncepcional não trata o ovário policístico. O que trata o ovário policístico? Mudança de estilo de vida. Não, gente, não tem jeito. O básico funciona. Funciona. Não adianta gastar horrores com suplementação. Não adianta se não fizer o básico. E não é nem só na saúde da mulher, falando na saúde como um todo. A alimentação e a atividade física é o pilar. É sucesso. É o pilar. É sucesso. Né? É o pilar mesmo. E pensando também agora, na questão, agora a gente entrando na questão de partos. A gente tem a via da cesárea e a gente tem a via vaginal. Quando que a cesárea é realmente indicada e quando que o parto vaginal, mesmo com algumas complicações moderadas, ainda é indicado? Certo. O parto cesáreo, ele tem algumas contraindicações. Por exemplo, tem um negócio que chama de descolamento prematuro de membranas, que é o DPP. É uma emergência obstétrica. O paciente chega, é terrível, o paciente chega sangrando. Então, assim, não tem opção. Cesárea. Outra doença, outra patologia, assim, só de pensar dá até taquicardia. Placenta prévia, ou seja, uma placenta que ficou perto do orifício. A paciente também chega sangrando. Outra patologia, herpes genital ativo. Então, a paciente chega com o canal vaginal, com a vulva com lesões ativas. Não tem discussão. E tem algumas outras que são contraindicações relativas, mas que vai do bom senso do obstetra. Por exemplo, eu particularmente não faço parto normal em feto pélvico. Por quê? Porque lá em Goiás foi feito um estudo na maternidade que eu fiz residência e descobriu que as complicações do parto normal parto normal pélvico, era de 50%. Por que eu vou arriscar 50% de complicação no bebê? De jeito nenhum. Então, eu, doutora Bruna, não faço parto normal em feto pélvico. Não faço. Essas são as principais. E com que frequência que isso costuma ocorrer? As complicações, graças a Deus, têm uma frequência baixa. Outra coisa importante, pacientes, por exemplo, que têm doenças muito graves e muitos que descompensam o binômio materno-infantil. Por exemplo, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia grave, também é possível fazer parto cesáreo. Então, a gente tem que olhar também o binômio materno-infantil. Sofrimento fetal agudo também, indicação de cesárea. Se está lá tentando parto normal, o neném começa a reduzir os batimentos, não recupera esses batimentos, parto cesáreo. Tem aquela parte também do rim fetal, né? Que tem o funcionamento do rim fetal, não tem? Os principais são esses é um pouco mais... Os principais, assim, que a paciente tem que perceber. E assim, é importante você ter um parto normal num lugar que tem uma assistência adequada para parto normal. Eu costumo brincar, eu costumo falar assim, gente, o parto normal a gente só fala que deu certo quando o neném está chorando no colo da mãe. Porque o parto normal você não tem controle. Você vai depender da força materna, você vai depender. Então, assim, o ideal, eu sei que o Brasil é muito vasto, mas o ideal é que as regiões tivessem uma assistência
mais adequada. Por exemplo, com um pediatra na sala de parto, com o pessoal da enfermagem obstétrica ajudando, entendeu? E hoje não é a realidade. É bem difícil, né? É bem diferente. Nos grandes centros consegue um pouco melhor essa realidade, mas interior é um pouco mais difícil. Complicado. Lá no interior do Mato Grosso. No interior do Mato Grosso é mais difícil. Complicado. E uma outra pergunta. Uma pergunta não, uma curiosidade sobre gravidez ectópica. O que você conta pra gente? Gente, gravidez ectópica é importantíssima. Existem causas de óbito materno. A gravidez ectópica entra nas causas de óbito materno. Então, assim, Ana, se eu pudesse falar uma coisa para você, para a sua vida, para o resto da sua vida. Seu primeiro plantão, chegou uma paciente falando assim, estou com dor abdominal, beta-HCG. Doutora, mas eu estou menstruada, beta-HCG. O pessoal sabe, tem que descartar. Primeira coisa, beta-HCG. Toda mulher em idade fértil pode vir a ter uma gestação fora do útero e pode sofrer as consequências que às vezes são trágicas de uma gestação ectópica. O que pode levar a paciente a ter uma gestação ectópica? Doenças ISTs, infecção sexualmente transmissível prévia, principalmente clamídia e gonococo. Cirurgias ginecológicas anteriores, que cria processo de aderência. Então, assim, tem todo o fator de risco para uma gestação ectópica. Gestação ectópica é uma emergência. Tem alguns casos que a gente pode tomar uma conduta conservadora? Tem, um abortamento tubário. Mas tem outros casos que a conduta tem que ser ativa e rápida, que é o quê? Cirurgia. Quer seja por laparotomia, que é uma cirurgia aberta, quer seja por vídeo. Graças a Deus, a gente tem pegado menos casos com gestação ectópica rota. A gente tem pegado mais casos com gestação ectópica íntegra. E é interessante que eu tinha um professor de faculdade que ele falava assim, a gente avalia o nível do conhecimento do ultrassonografista, porque eu sou ultrassonografista. Quanto mais ele faz diagnóstico de gestação ectópica, mais ele é bom. Então, é proporcional o nível dele sabendo fazer ultrassom para diagnosticar a gravidez ectópica. E isso ajuda o clínico na porta, né? Fala assim, pede um beta aí. Sugira um beta-HCG quantitativo e acompanhamento ultrassonográfico. A gestação ectópica é um bom tema. Dá uma aula só disso. Dá um podcast. Pois é, eu acho que a gente pode trazer num próximo aí. E agora eu gostaria de finalizar o nosso episódio. Queria te agradecer muito carinho por você, você sabe. Foi um prazer te receber, foi um prazer ouvir mais o seu conhecimento, você trazer suas experiências. Estou muito feliz e gostaria de agradecer também quem nos acompanhou até aqui. Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio. Gente, eu que agradeço o convite, eu estou à disposição. Eu falo que vocês são meus pupilos, que é uma coisa mais deliciosa na vida a gente poder dar aula. Então, assim, precisando é só gritar. Ou no meu consultório, ou aqui, eu estou à disposição. Tá bom? Obrigada, doutora. Beijo, querida. Tchau, tchau.